Bonjour! Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Nesse canal a gente vai falar sobre língua francesa, aprendizagem, várias dicas para você aprender francês de verdade, falar francês como o francês e também descobrir curiosidades sobre a vida na França. O vídeo de hoje é sobre o ano escolar e o ano calendário. Qual é a diferença desses dois termos e como isso funciona e impacta a vida da gente aqui na França? Eu sou Michele, professora de francês desde 2006 e moro aqui na França há quase 10 anos. O meu companheiro é francês e nós temos 2 filhos, que são, bom, tem um que tem 4 anos, ele já é bilíngue, fala português e francês, e uma pequena de 19 meses que está começando a falar e já misturando as duas línguas. Então vamos ao nosso tema de hoje, ano calendário, ano escolar. Muitos já sabem, né? Quem mora no hemisfério norte, o ano escolar começa no mês de setembro e vai de setembro até o mês de junho. E o ano calendário é aquele que começa no 1º de janeiro até o 31 de dezembro. O que acontece? O ano calendário e o ano escolar não se coincidem, né? Se passam em 2 anos diferentes, né? 2 anos calendários diferentes. Como é que isso impacta na vida da gente? Vou te dar um exemplo muito simples. O ano começa e você quer comprar uma agenda. Bom, você vai numa loja, né, numa papeterie ou no supermercado e você vai comprar uma agenda e as agendas normalmente começam em setembro e elas cobrem o ano escolar e não o ano calendário. Existe agenda de janeiro a dezembro? Existe, mas é mais difícil de encontrar. Então aí você já começa. Como é que eu vou fazer? Vou te contar uma anedota, uma pequena história curiosa. Eu estava conversando com uma amiga essa semana, né, agora no mês de janeiro, e ela me disse, ano que vem eu vou começar a fazer yoga. Eu falei, nossa, como ela é, né? Já está pensando em 2025. Eu falei, nossa, mas já está fazendo planos para 2025? Ela me disse, não, eu tô falando ano que vem é setembro. Pois é, então quando a gente fala ano que vem, né, l'année prochaine, a gente pode estar se referindo ao próximo ano escolar e não ao ano calendário. Vocês veem como tem um certo impacto, né? Então a gente pode dizer assim, este ano o meu filho vai fazer aula de dança, mas esse ano não é 2024, esse ano quer dizer o ano escolar, né? Que as atividades das crianças também vão girar em torno do ano escolar. Mas a maior curiosidade em relação a isso é a sensação que a gente tem, eu que vivi por anos da minha vida no Brasil e o ano terminava no dia 31 de dezembro, desculpa, e começava no dia 1º de janeiro, a gente tem aquela sensação de missão cumprida, o ano escolar acabou, se você está na universidade ou tem filhos na escola, o ano acabou, a gente vai começar um novo ano, tem aquela pausa, né, ali do verão, e depois do carnaval a gente começa a nossa vida. E aqui a sensação que a gente tem quando chega o 31 de dezembro é uma pausa, né? Não é um novo ano. Claro, tem uma sensação ali de a gente se felicita, novo ano e tal, mas eu acho que tem menos essa sensação de novos projetos, porque a gente continua projetos que já estavam iniciados ali desde o mês de setembro daquele ano. Então, os projetos, eles seguem mais ou menos essa coisa do calendário escolar. Né, eu começo um novo projeto de vida, eu começo a fazer ginástica, eu começo uma aula de não sei o quê, à la rentrée, né? La rentrée, c'est quando começa o ano escolar, né? Então, todas as nossas decisões de projetos de estudo, de cursos, de aula, começa ali em setembro, né? Por exemplo, eu quero fazer uma aula de teatro. As aulas de teatro começam em setembro, né? E aí, se eu decidir agora, em janeiro, começar a fazer teatro, eu vou entrar numa turma que já começou, ou então eu vou esperar o ano de setembro para poder começar numa turma nova. A sensação é muito estranha, assim, eu demorei para me acostumar com isso, né? Porque o ano novo é menos ano novo para mim do que era quando eu morava no Brasil, né? Então, o mês de janeiro começa. Primeiro que as crianças têm uma pausa, né? Agora eu tenho um filho na escola, o outro filho que está com a babá.
A gente tem 2 semanas de férias, né? Entre Natal e Ano Novo. E depois o ano continua, é a mesma professora, é a mesma escola, é o mesmo ano escolar. Enfim, tudo volta mais ou menos ao normal, né? Não tem grandes mudanças. Então, essa sensação de Ano Novo, ela é menos forte do que quando eu morava no Brasil, né? Para mim. Não sei se para outras pessoas. Depois vocês podem dizer aqui no comentário se para vocês que moram na Europa, brasileiros que moram na Europa, têm essa mesma sensação que eu. E aí outra coisa que me intrigava muito quando eu morava no Brasil e me informava e dava aulas sobre a França, essa questão das férias, né? As férias de verão, né? Bom, no calendário escolar aqui na França, as crianças têm aula 2 meses e meio de aula e 2 semanas de férias. Ou seja, eles têm várias férias durante o ano escolar, que é um pouco complicado para os pais para gerenciar tudo isso. Então a aula começa lá em setembro, depois a gente tem ali no mês de final de outubro, início de novembro, tem as primeiras férias escolares, 2 semanas. Aí vem o Natal, e aí tem mais 2 semanas de férias escolares. Fevereiro, final de fevereiro, início de março, mais 2 semanas de férias. E aí no mês de abril, na Páscoa, tem mais 2 semanas de férias. E aí, terminado junho, começam as férias escolares, né? Julho e agosto, grandes férias escolares. E aí a gente tem essa sensação de dezembro, né? O meu dezembro é em junho, né? Porque aí começa o mês de julho, que são as férias. Eu sabia na prática, mas eu sabia na teoria, desculpa, mas na prática é um tanto confuso, né? Porque o ano acabou. Que ano que acabou, né? Então, é só para dizer que assim, a gente. E essa questão da les grandes vacances que se passa no verão todo o sentido. Mas eu, particularmente, entendi isso quando vivi um ano inteirinho na França. No meu primeiro ano, eu disse, realmente, né, férias de 2 meses entre janeiro, né, e fevereiro, não faz o menor sentido, né? A menos que você, enfim, a gente vai lá passar 1 semana ou 2 semanas no esqui, tá bom, né? Você não precisa de 2 meses para ir esquiar, né? E tem outra coisa, no inverno, a gente coloca a blusa, o casaco e vai trabalhar, né? É o momento de trabalhar. Porque o dia termina muito rápido, né? O dia é muito curto, né? Tem uma diferença entre as regiões da França. Eu moro aqui no sul da França, que é a região mais quente, então o dia é um pouquinho mais longo. Mas tem alguns lugares em que 8 horas da manhã o sol ainda não acordou. E às 4 horas, 4h30 da tarde, o sol já está se pondo. Bom, de qualquer maneira, aqui na minha região, 17 horas já era, né? O sol está indo embora. E às 8 da manhã ele está ainda preguiçoso para se levantar. Então o dia é muito curto, né? A gente não consegue fazer muitas atividades de exterior, né? À l'extérieur. Então a vida se passa ali dentro de casa, tendo que inventar coisas e atividades dentro de casa, e os passeios que a gente faz fora de casa são ali no horário entre 12h e 2 horas, quando o sol está um pouco mais quente, né? Sobretudo quando a gente tem criança. Então a vida é um pouco ali, né? É complicado, né? A gente trabalha. Você trabalha, esperando les beaux jours. E no mês de maio, les beaux jours arrivent. Aí a gente começa a respirar novamente. No meu primeiro ano da França foi engraçado, no mês de maio, quando eu saí na rua pela primeira vez, de sandália e de saia. Gente, eu vejo as minhas pernas e os meus pés. Porque tem isso, a gente não vê o nosso corpo durante o inverno, ou muito pouco, né? Porque você tira a roupa ali rapidamente, entra no banho, sai do banho, se veste correndo, meia, calça, pijama, etc. A gente mal se vê. E na rua, eu não vejo os meus pés, não vejo as minhas pernas. E aí, quando chega les beaux jours, a gente começa a redescobrir o seu corpo. Ah, a minha perna. Ah, o meu pé. Ah, meus braços. Ah, preciso fazer ginástica. Enfim,
Então o espírito é diferente, né? Sobretudo quando a gente mora num país em que as estações são bem definidas, né? Então você passa o inverno inteiro, por mais que faça um pouquinho mais quente uma semana ou outra, mas você não vai sair de camiseta e shorts e sandália durante o inverno. Você passa pelo menos 2 meses e meio, 3 meses mesmo, ou 4, ali todo coberto. Então é isso, esse vídeo era para comentar com vocês sobre essa minha experiência com essa história de ano escolar e ano calendário. Não é a mesma coisa e a gente sente na pele. E a curiosidade é, quando eu vou dizer ano que vem, pode ser 2025 ou pode ser setembro de 2024, que a minha vida vai mudar. O meu filho vai mudar de série, a minha filha vai ter uma outra rotina, enfim, ano que vem é setembro. Me segue aqui para mais dicas e para mais curiosidades sobre a vida na França. À bientôt!